Então, pessoal, estamos gravando, tá? A atividade, por ser uma atividade do projeto aí, né? E ser pública, então a gente está gravando, ok? E na apresentaçãozinha de hoje, ela foi montada para tirar algumas dúvidas, né? De alguns alunos que estiveram na aulinha passada. E hoje eu vou trazer então para vocês alguns conceitos básicos, né, de música, para que a gente possa começar a ir desenvolvendo melhor as nossas aulinhas, tanto de canto quanto as de instrumento. Tá? Então, essa aulinha ela é preparada aí para os nossos dois projetos de música, né, que é o Aprendendo Ciência Cantando e o Ciência e Música, tá certo? Aí, para hoje, aqui na aula síncrona, nós temos aí a presença do bolsista Hudson Vinícius Tavares Mineiro. Tranquilo? Aí vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aí no decorrer. Aí, como eu vou estar aqui na minha tela cheia, é mais fácil que vocês abram o microfone e perguntem. Beleza, pessoal? Porque aí eu não vou conseguir ver vocês falando no chat, não. Então é mais fácil abrir o microfone e pode me interromper à vontade. Então, bora lá. Então, vamos falar de alguns conceitos básicos, então vai ser bem simples a aula, e eu espero que vocês possam acompanhar efetivamente as ideias que estão aqui, ok? Então, como é que está organizada aqui a apresentação? Eu vou então começar com uma introduçãozinha bem básica do que é a música, né? O conceito assim, padrão que a gente costuma utilizar. Vamos falar então sobre as notas musicais e aproveitar para falar aí então do conceito de altura, falar sobre intervalos e aqui nesse momento a gente pode introduzir mais um conceitozinho também da questão do timbre, aproveitar o ambiente. E o ponto que gerou dúvida na última aula, aí a gente vai falar aqui, vou introduzir a ideia de pauta, e aí a gente vai poder falar efetivamente de compasso, que foi a dúvida aí de um dos participantes do projeto, né, que gerou essa apresentação aqui, porque eu acho que a gente consegue agora tentar entender bem essa ideia aí de compasso. Tranquilo? E, por fim, vou só comentar a questão dos ritmos. E lembrando que essa aulinha aqui eu vou, então, subir ela lá para o YouTube, aí fica mais fácil para vocês rever quantas vezes quiserem, né, para ajudar. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Então, a primeira pergunta que a gente tenta responder quando a gente inicia um projeto de música é o seguinte: o que é música? Então, essa aqui é a nossa pergunta. Então, coloquei aqui de maneira proposital, deixa eu ver se eu coloco aqui um laserzinho. Acho que aqui tem a opção de caneta, não tem? Caneta, apontador laser. Pronto. Então, ó, coloquei aqui, né, a ideia da pergunta. Intencionalmente, eu coloquei aqui uma buzina. Então, uma coisa que a gente costuma tentar diferenciar é música, né? O sentido que a gente pensa como música de barulho, tá certo? E a música a gente vai definir como sendo a arte de combinar os sons e os silêncios, então vamos dizer aquelas pausas que a gente faz para respirar, ou intencional para poder dar um andamento ali na música, só que essa combinação ela é de maneira agradável aos ouvidos. Então, às vezes você tem, por exemplo, né, um barulho aqui como uma buzina, mas dependendo você consegue combinar esse som aí de maneira agradável aos ouvidos e aí pode virar música, né? Então, necessariamente aquilo que é irritante, aquele barulho lá do motor de um carro, de uma moto, aquilo ali a gente pode considerar como um barulho, ali, um ruído desagradável, mas dependendo de como a gente brinca com aquilo ali, pode ser agradável aos ouvidos. Então vira música. Então música é a arte de combinar os sons e os silêncios, né, de maneira agradável aos ouvidos. Tranquilo? Dúvidas até aqui, Dara? Aí vai falando comigo para não falar sozinho, tá? Bacana. Então vamos lá. Então, eles vão construir uma ideia para ficar fácil da gente entender lá o compasso, que é o nosso objetivo, tá? Então, qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo principal é responder a pergunta do que é o compasso, tá? E aí eu vou aproveitar para introduzir várias coisas,
para ficar legal. A primeira coisa que eu quero introduzir, que a gente já vem se reunindo, novamente, então, são as notas musicais, que a gente costuma ensinar elas nessa ordem aqui, ó, tá certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois repete o dó de novo e volta a repetir tudo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, mentaliza as notas musicais nessa sequência. Quando a gente pensa, então, nas notas musicais e nessa sequência, o primeiro conceito que a gente pode introduzir, que é importante, é o conceito de altura. E para introduzir o conceito de altura, perceba que eu coloquei algumas linhas tracejadas, particularmente aqui, ó, são 5 linhas, e a essas linhas a gente chama de pauta, tá certo? Então, é um sistema que a gente usa para representar a música, que depois a gente vai ver como isso aqui ajuda demais a vida da gente, né? Principalmente quando a gente vai cantar uma música ou tocar num instrumento, uma música que a gente nunca ouviu na vida. Então a gente usa esse tipo de sistema como se fosse uma escrita, né? A escrita musical. No português a gente tem nas nossas letrinhas, na música a gente tem a pauta, né? E a pauta preenchida com essas notinhas, a gente depois vai dar um nomezinho de partitura. Então não tem nada assim de difícil, tá? Mas, enfim, o importante é que, tá vendo aqui as linhas? Cada uma dessas linhas, a gente pode, tá vendo as linhas e os espaços, representa uma altura, para ficar fácil, ó, no sentido convencional mesmo, tá vendo? Ó? Aqui tá mais baixo, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, tá vendo? Ó? E aí vai dar ideia para vocês que essa sequência de notas, tá vendo? Ó? O dó, esse dó aqui, é mais baixo que o ré é mais baixo que o mi é mais baixo que o fá é mais baixo que esse sol, e assim por diante. Então aqui na frente vai vir um outro ré, tá vendo? Ó? Aqui na outra linha. Então, cada linha dessa e cada espaço, a gente vai dizer que representa uma nota. Então, a ideia de altura, se você ficar observando numa música, ela está relacionada ao que a gente chama de voz assim grossa ou voz fina, tá certo? A gente não pode confundir altura com intensidade. Então, quando você vê alguém no sentido convencional falando alto, aquilo ali não é altura no sentido da música, ali é intensidade, tá certo? Falar alto ou falar baixinho, para a gente poder ouvir. Isso aí é a ideia de intensidade quando a gente está falando em música, tá certo? Altura para gente, deixa eu só permitir aqui a entrada de uma pessoa, só um minutinho. Acho que foi. Ok. Entrou aí, Hudson? Fala para mim, por favor. Não, não apareceu a pessoa aqui, não. Não? Agora sim. Ah, então beleza. Então, ó, a ideia de altura é Dária, né? Fala comigo aí, Dária, para não ficar me sentindo sozinho, Hudson. A ideia de altura tem a ver com ser mais fino ou mais grosso, o som que a gente está ouvindo. Então, você consegue identificar uma voz mais grave, então vamos corrigir o grosso aí por grave e agudo, tá certo? A gente fala fino e fala grosso, né? É o convencional. Mas em música a gente vai falar, né? Em grave e agudo. Então a gente tem sons que são mais graves e tem sons que são mais agudos. E a gente consegue perceber isso musicalmente. Então, quando a gente fala de altura, a gente representa essa ideia de grave e agudo na pauta assim. As notas que estão mais abaixo aqui na pauta são as notas mais graves. Pode falar, tá? Não chama na mãozinha, não, que eu não vou saber quem é. Pode abrir o microfone e falar. Alguém chamou Não, aí? ela só cumprimentou o pessoal. Só. Oi? A Raquel cumprimentou, deu bom dia. Ah, tá. Ô, Raquel, bom dia. É porque eu tô aqui com a tela cheia, então não tô vendo, tá? Aí você pode abrir o microfone se tiver dúvida. E aí preparei a aulinha para falar sobre compasso, que uma das participantes tinha pedido, então a gente aproveitou para falar disso, tá? Então, veja só, a gente tem o grave,
é o que está mais abaixo, tá vendo? Então, lembrando aqui que as nossas notinhas aqui a gente conta como 7, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, perceba que existe notas dó que são graves, existe notas dó que são agudas. E é isso que dá aquela ideia que tem música que parece que você tem que cantar bem fininho, né? Ou seja, você tem que cantar na parte aguda, na região aguda da sua voz. Tem música que você tem que cantar mais grave, né? Mais grave, com som mais assim, você sente que o som vai lá para ficar mais grosso, né? E aí você vai vir aqui para a parte aqui de baixo da pauta, tá vendo? Então a ideia de altura é no sentido visual, é isso aqui. Você está como se estivesse subindo um morrinho, tá vendo? Então, subindo o morrinho vai ficando mais agudo, ou no linguajar convencional mais fininho o som, e vai descendo, vai ficando mais grosso no estilo convencional, né? Que é o grave que a gente está esperando. Beleza. Dúvidas quanto ao conceito de altura? Ou eu posso continuar? Sem dúvidas. Beleza. E quanto à pauta? Tá tranquilo também? Então, a pauta a gente representa a convencional com 5 linhas. Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo. Eu conheci um pouquinho sobre as pautas. Então, ótimo. Então, vamos seguindo, então. Raquel, você tem alguma dúvida aqui? Ou já conhece também? Tá tranquilo, já conheço já. Então, ótimo. Então, vamos passando. Então, ó, um segundo conceito que é legal é a gente falar de intervalo, tá vendo? Porque agora você vai perceber, olha lá que coisa legal, a pauta ajuda bastante a gente perceber isso. Quando você consegue escrever as notinhas na pauta, a gente colocou aqui um tracinho, né? A primeira linha abaixo aqui, inferior suplementar, a gente consegue ver que existe uma distância, tá vendo? Ó, entre esse dó e esse dó aqui, existe uma distância, e a gente usa essa palavrinha, né, como se fosse uma distância real, né? Mas é nesse sentido. E a gente percebe, o ouvido da gente percebe que entre o dó e o mi existe alguma coisa que está faltando. É o ré, por exemplo, e outras notinhas que a gente depois vai falar, né? Mas existe, então, alguma coisa. Você não é do dó, já o próximo já é o mi. Então, existe algumas coisas. Então, a gente chama essa alguma coisa que está faltando ali, a gente pode, então, atribuir a ideia de intervalo. Ou seja, para ir para o dó, para o mi, é como se eu precisasse percorrer um caminho, e aí a gente tem essa ideia de distância, então a gente vai chamar isso de intervalo, tá bom? Então, de uma nota para outra, existe, então, esses intervalos, e o que a gente costuma fazer é numerar as notas. Como a gente vai escrever as notas mentalmente para lembrar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, então a gente costuma dar um nome para elas de grau. Então, ó, aqui, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau, quinto grau, sexto grau e sétimo grau, tá certo? Depois oitavo grau, para ficar fácil. Então, pensando no que a gente vai chamar aí de escala de dó maior, tá bom? Mas não preocupa com isso agora não, depois a gente vai falar mais disso em outra aula, tá? No momento oportuno. O importante é que eu quero que você lembre que existe essa ideia, então, de intervalo, tá vendo? E aí vai ficar legal, porque eu vou dizer, ó, se eu estou indo de dó para mi, quando eu numero, isso é legal, que é a matemática, né? E o físico gosta muito de criar padrões, e a gente cria um padrão, então, para essas notas nessa sequência, né? Começando do dó até o dó, nessa sequência, estou forçando nisso que é nessa sequência, tá bom? Depois a gente vai criar uma outra sequência, começando do ré até o ré, aí o ré vai ser o primeiro grau, mas nessa sequência aqui, ó, o dó começando no dó, eu posso dizer que indo de dó até o mi, eu tenho um intervalo, tá vendo? Vamos contar, ó, 1, 2, 3, não tem segredo, é um intervalo de terça, tá certo? Todo mundo já está acostumado com isso, então, os que estão na sala? Aí, se eu vou do dó, ré, mi, fá, sol, eu tenho um intervalo de quinta. Tá vendo como é legal a gente criar um padrão? Então, quando a gente cria os graus, a gente começa a poder falar dessa distância, ou seja, do dó para o sol tem uma distância aí de 5 notas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas.
Tranquilo? Se eu quero ir do dó para o si, eu tenho uma distância de 7 notas. Se eu quero ir do dó para o outro dó, eu tenho uma distância de 8 notas. Aí, o que é legal e o pessoal usa muito na música, é dizer que essa distância, quando é de 8 notas, a gente chama de oitava. Tá certo? Que eu replico a mesma nota, só que agora a gente já viu na pauta que esse dó, em relação a esse dó, ele é mais agudo, não é isso? Olha lá, ó. Olha lá a altura, ó. Eu vou subindo, 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 e eu tô lá em cima, então olha lá o númerozinho 8, ó. Então, a oitava representa a mesma nota, só que mais aguda. Então, quando vocês ouvirem falar em oitava, é isso. Então, você está no ré e alguém diz, me dá uma oitava, significa que você vai dar um outro ré mais agudo. Só que não é qualquer ré mais agudo, porque você vai ver que a pauta continua subindo, tá vendo? Ó? Quer dizer que vai ter outro dó aqui mais para frente. Vai ter outro dó aqui mais para frente. Então, quando a gente fala de oitava, quer dizer que é o primeiro dó contando 8 notas. Beleza. Dúvidas até aí, gente? Nos conceitos? Por favor, me respondam. Não. Beleza. Então, vamos seguindo. Então, a ideia de intervalo, a gente acredito que vocês estão já conheciam, isso é muito legal. E aí a gente vai introduzindo. Só que, na verdade, a gente costuma dizer que tem 7 notas, mas não são 7 notas, tá? É porque criou esse sistema, e esse sistema eu acho bem legal de decorar. Então, fica um sistema bem simples, com 7 notas. E aí a gente introduz alguns ajustezinhos. Então, na verdade, ó, tá vendo? Ó, entre o dó e o ré, você tem uma notinha. E aí eu coloquei essas teclas aqui para semelhar um teclado, porque é mais fácil da gente enxergar. Porque o teclado ele é basicamente visual. Ó. Você vai ver que realmente existe uma notinha entre o dó e o ré, tá vendo? Ó? Que aí a gente vai chamar, então, de dó sustenido, tá certo? Depois a gente entra numa outra discussão, tá? Mas vamos ficar aqui desse jeito, tá? Poderia ser um ré bemol, aí é uma outra discussão, mas vamos deixar assim. Então, eu tenho do dó para o ré, eu tenho mais alguma coisa, tá certo? Do ré para o mi, eu também tenho mais alguma coisa. Eu tenho ré sustenido, tá vendo? Então, eu tenho dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi. Fá. Entre o mi e o fá, eu não tenho nenhuma outra notinha, tá claro? Do fá para o sol, essa tecla preta indica que tem mais uma notinha. Do sol para o lá tem mais uma notinha, que a gente vai chamar de sol sustenido aqui por enquanto. E do lá para o si tem mais uma notinha, que a gente vai chamar de lá sustenido aqui por enquanto. E do si para o dó não tem nada, tá certo? E não tem nada no sentido musical, tá certo? Em termos de nota, que é aquilo que a gente falou. Os sons, eles têm que ser combináveis, né? Porque a música é a arte de combinar os sons. Então, essas notas, essas coisas que existem aqui, é o que a gente consegue combinar musicalmente. Depois eu vou explicar o porquê que eu estou falando isso. Mas isso é legal. E olha que coisa legal aqui em cima. Vocês devem estar vendo que tem agora dó pro ré tem o nomezinho de tom. Por que isso? Tá certo? Olha lá. Porque do dó pro ré, vocês vão perceber que existe mais uma coisinha, que é o dó sustenido. Então, nesse caso, a gente vai dizer que essa distância do dó pro ré, a gente vai chamar ela de tom, tá certo? E a distância do dó pro dó sustenido, tá certo? Que é como se fosse a metade da distância, a metade da distância de dó para ré seria como se fosse a metade da distância de dó para dó sustenido, e mais a metade do nosso ouvido do dó sustenido para o ré. Aí a gente vai chamar essa metade de dó para dó sustenido de semitom, tá certo? É como se fosse uma ideia de metade ali. Não leve isso ao pé da letra não, tá, gente? Eu tô falando assim na matemática, porque é para a gente ficar mais fácil de compreender. Então, ó, nesses casos aqui, ó, que tem uma tecla preta no meio entre as notas, que a gente sabe que está faltando alguma coisa, a gente vai chamar de tom, tá vendo? Então, ó, do dó para o ré, a gente vai chamar de tom, do ré para o mi, a gente vai chamar de tom,
Do Fá para o Sol, a gente vai chamar de tom. Do Sol para o Lá, que tem uma tecla preta, a gente vai chamar de tom. E do Lá para o Si, a gente vai chamar de tom. Do Mi para o Fá, já que ele consegue chegar ali, já a distância é bem próxima, a gente vai chamar, então, de semitom. Para poder lembrar a ideia do Dó para o Dó sustenido. Porque eu consigo chegar do Dó para o Dó sustenido direto, sem intermediários. Então, para pegar a mesma ideia, do Mi para o Fá, semitom. Do Si para o Dó, semitom. Tranquilo essa ideia, gente? Todo mundo sim? Uhul! Sim. Bacana. Aí, o primeiro conceito extremamente importante que vocês vão aprender aqui. Desculpa o barulho aqui, gente, eu tô com a cadeira meio... que faz muito barulho, tá? Ok. Aí, ó, o áudio tá bom, Hudson, aí? Tá sim, legal. Aí, ó, que legal, cara. A gente vai memorizar. Então, vocês estão vendo essa aulinha aqui, então memorizem. Memorizem como se você estivesse olhando. Se você tiver a oportunidade de pegar um tecladozinho, olha para isso aqui. Essa forma de escrever Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente chama de escala diatônica de Dó maior. Tranquilo? E nessa escala, e a gente vai usar ela como referência para escrever outras escalas, é importante, então, que vocês aprendam a seguinte coisa, que na escala diatônica maior, né? Depois a gente vai aprender a escrever isso para outras, em uma outra aula, o que vai acontecer? Tem que seguir essa lógica aqui, tá certo? Ó, o que é importante para a gente? Olha lá, ó, lembrar dos graus, por isso que é um conceito fundamental. Então, a gente vai organizar as notas em graus. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo grau. E oitavo, que a gente já viu, que é a repetição da primeira nota, só que mais aguda. E quando a gente atribuir os graus, o conceito de intervalo é que vai ajudar a gente a saber que tipo de escala a gente está tocando. Espero que essa informação fique na cabeça de vocês. O que vai definir que tipo de escala a gente está tocando é essa relação aqui, ó, de intervalos, tá bom? Então, ó, na escala maior, repetindo, na escala maior, eu tenho que do primeiro para o segundo grau, eu vou ter um tom. Do segundo para o terceiro grau, eu vou ter um tom. Do terceiro para o quarto grau, eu vou ter semitom. Tá certo? Do quarto para o quinto grau, eu tenho que ter um tom. Do quinto para o sexto grau, eu tenho que ter um tom. Do sexto para o sétimo, eu tenho que ter um tom. E do sétimo para o oitavo, eu tenho que ter um tom. Dúvidas? Vamos parar. Dúvidas, pessoal, aqui? Ou também já está tranquilo isso para todo mundo? Dara, Raquel? Tranquilo até agora. Beleza. Então, tá tranquilo para vocês que a ideia da escala, o que é maior, o que é escala menor, que a gente vai discutir lá para frente no nosso projeto, vocês têm que lembrar, então, dos graus, que temos, então, vamos considerar 8 graus, e a distância de cada um desses graus tem que satisfazer essa relação aqui, ó. Tá certo? Beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui Dó, Ré sustenido, olha lá que existe, eu estou indo de Dó para Ré sustenido, eu não estou mais na escala de Dó maior. Beleza? É só para ficar registrado. Então, tem que satisfazer exatamente isso, e por isso que a gente aprende essa escalinha primeiro, porque a gente vai tomar ela como referência para construir tudo que a gente quiser fazer. Então, quando a gente for falar, por exemplo, no caso de vocês hoje, aqui na aula de hoje, né? Que estou passando para vocês, a gente vai tentar falar de arranjo, né, vocal, tentar escolher primeira, segunda e terceira voz, a gente vai falar de tríade, a gente vai falar de um monte de coisa que envolve, que se faz no instrumento, e a gente vai tentar fazer com a voz. Então, a gente vai voltar a ter que falar disso, para a gente poder construir bonitinho o que cada voz vai fazer e em qual altura cada um vai cantar.
Tá certo? Então, beleza. Eu acho que todo mundo pegou. Então, ó, o tom, quando a gente fala de intervalo, a gente está se referindo a essas distâncias. Então, ó, o tom, intervalo de um tom aqui, e assim por diante. Tranquilo? Então, conceitos básicos que a gente já aprendeu aqui: altura, intervalo. E, por fim, eu só quero comentar aqui rapidamente, depois a gente pode montar uma aulinha só para falar do timbre, que é bonitinho. Mas o timbre, alguém sabe o que é o timbre? Alguém pode falar para mim? Dara, fala para mim o que você entende como timbre. Não sei. Uhul, gostei. Assim, ó, tá bacana. Porque vocês estão entendendo tudo, aí eu fico até assustado. Vamos lá. Raquel, o que é timbre? Explica pra gente. Também não sei. Mas você já ouviu essa palavra, não já? Já sim. Em que contexto você já ouviu essa palavra timbre? Já ouvi também. Qual contexto? Qual que é o contexto assim que você ouviu essa palavra? Dá um exemplo assim que a palavra timbre aparece na vida de vocês. É Porque a alguma gente. coisa da altura da voz, alguma coisa assim? Tá, dá um exemplo aí que você lembra assim. É só para a gente poder contextualizar dentro da sua percepção, entendeu? Fica mais fácil. Quando sobre os cantores de ópera, geralmente quando fala sobre eles, a gente ouve o timbre de fulano. Legal, legal. Mas vamos melhorar um pouquinho, então. Mas aparece, né? Vocês perceberam que isso, em algum momento, isso aparece para vocês, essas palavrinhas, né? Mas é mais que isso, é mais que cantor de ópera. Vou te dar um exemplo bem clássico e você nunca mais vai esquecer o que é o timbre, tá certo? Primeiro conceito que vocês vão ouvir. Depois a gente vai fazer uma aulinha só explicando isso aqui do ponto de vista da física, e vocês vão ver que negócio maravilhoso. Mas vocês conseguem identificar seu pai ou sua mãe só pela voz deles? Sim. Consigo. Vocês estão lá no quarto, aí alguém te chamou, você consegue identificar quem foi que te chamou? Sim, né? Sim. Isso é o timbre. Eu acho que essa é a maneira mais fácil de vocês entenderem. O timbre é isso. A maneira correta da gente de falar sobre timbre é, é o conjunto, né, de sons característicos de um determinado sistema vocal ou de instrumento. Ou seja, cada pessoa tem uma característica vocal que a distingue das outras, percebe? Então, eu falando aqui, você vai conseguir saber que sou eu que estou falando. Daqui a pouco, se o Hudson abrir o microfone, conforme o tempo que você acostuma com a voz dele, você vai saber já que você já vai conseguir identificar que é o Hudson. Quando um violão toca, você consegue dizer, nossa, esse é um violão. Ah, legal. Quando um teclado toca, você diz, esse é um teclado que está tocando. Quando um sax toca, você, olha que bonito o som do sax. Você não precisa ver que é um sax. Você reconhece pelo som. Entenderam? Sim. Meninas? Entendido. Vocês entenderam legalzinho o que é o timbre, então? Então, o timbre é a característica do conjunto de som, quando se une todos os sons, porque, na verdade, quando a gente não fala exatamente emitindo uma notinha dessa aqui só, não, tá? Mesma coisa o instrumento musical, esses instrumentos musicais, principalmente de sopro, essas coisas, eles, né, eles quando estão emitindo, na verdade, não estão emitindo uma notinha bonitinha assim, o dó, não. Ele emite um conjunto de notas que se juntam lá. Aí tem uma nota característica que fica, por exemplo, no dó, depois a gente entra nisso. Só que o dó naquele instrumento soa de um jeito diferente de um dó numa flauta, entendeu? De um dó no teclado. E aí você consegue saber que isso é uma flauta, isso é um violão, isso é um teclado. O timbre é isso. Então, é essa capacidade da gente distinguir os sons e associá-lo a quem está emitindo. Não sei se ficou claro a definição desse jeito. Mas acredito que sim, né?
Então, bacana. E aí, ó, o que que é legal? Eu vou trazer aqui só para a gente contextualizar, depois a gente vai brincando mais nisso. É só para vocês verem que legal. Então, quando a gente está falando, na verdade, sobre notas musicais, a gente está falando de física. Tá vendo? Ó? Por isso que a ideia do projeto é aprendendo ciência cantando. E o outro projeto é ciência e música. É porque, na verdade, a música, se a gente olhar de um ponto de vista assim, né, científico, a música é um ramo da ciência, né? Não necessariamente no sentido formal, né? O cara vai fazer experimento e tal, não. Mas é no sentido que a gente pode explicar a música a partir da ciência com muita tranquilidade, porque, olha lá, ó, na verdade, o que que é um dó? O que que é um ré? Não sei se vocês já pararam para se perguntar sobre isso. O que que é um dó? O que que é um ré? O que que é um mi? O que que são as notas musicais? Alguém está comentando aí, Uds? Tá ouvindo um barulhinho? Tá. Então, ó, na verdade, cada notinha dessa é, na verdade, o quê? Uma frequência, tá certo? Então, você vai ter o A, que ele oscila, né? Ele vai ficar, quando a gente fala, ele produz uma oscilação. Então, na verdade, o som é uma onda mecânica. Eu não vou entrar nisso não, tá, gente? Agora é só para a gente ir introduzindo essas ideias. É uma ondinha mecânica que essa ondinha ela balança com uma determinada frequência, ou seja, um determinado número de vezes ela vai para cima e para baixo, para cima e para baixo. Vamos mentalizar desse jeito. Não é para cima e para baixo, mas a ideia é essa. É como se fosse uma ondinha na praia. Se você ficar observando, você vai ver que ela vai subir e descer, subir e descer. Então, o número de vezes que aquele padrão ali se repete é o que a gente vai chamar de frequência. Então, o dó, né? A gente costuma, por exemplo, eu botei aqui de negrito, a gente costuma selecionar a nota lá como referência, e essa nota lá, ela é um balançado, vamos pensar assim, de 440 vezes por segundo. É o que representa a nota lá. E a partir dela, a gente extrai todas as outras, tá vendo? Então, o dó, 264 vezes, partindo do lá, tá, gente? Aqui nessa progressão que a gente discutiu, né? 440 vezes o lá, o dó 264, o ré 297 e assim vai indo. E aí, ó, vocês percebem agora por que a gente fala de intervalo? É porque agora que a gente está começando aí do dó para o ré, percebe que entre o dó e o ré existe mais 1 milhão de frequências? Vocês conseguem perceber isso? Existe a 265, a 266, a 267, a 268 e assim por diante, né? De maneira contínua, aí você pode botar mais vírgula, então vira infinito, né? Se a gente considerar as vírgulas. Então, entre o dó e o ré, existe 1 bilhão de frequências. Então, é por isso que a gente fala de intervalo, né? No sentido formal, que existe uma distância entre uma nota e outra. E a gente estabelece essas distâncias como razão. Olha lá que legalzinho. Alguém tem uma calculadora aí? Fácil, se tiver para me ajudar. Você quer aí o computador? Tem a do computador aqui. Ótimo, faz aí. Divide para a gente aí 528 para 264. Vou pegar só um exemplo simplesinho, só para a gente brincar. Deu 2 aqui. Deu 2? Olha aqui essa coluna, tá vendo? Ó? Vocês viram que legal? Então, existe uma razão entre as frequências, tá vendo? Ó? Que é o que a gente está tentando chamar de intervalo, quer dizer que existe uma razão entre as frequências. Aí ou seja, esses nomes são empurrados de goela abaixo na gente, né? Obviamente, porque é mais fácil. A gente foi lá e definiu os graus, perceberam? Ó? Primeiro grau, segundo grau, quinto grau, sétimo grau, oitavo grau. Aí depois a gente falou que vai chamar de quê? Um intervalo de terça, um intervalo de quinta. Não era assim que eu falei? Mas, olha lá, mas a gente vai poder botar uns nomezinhos mais bonitinhos depois, ó. Terça maior, terça menor. E por que a gente vai pôr esses nomes? É porque, na verdade, a gente vai botar uma notazinha, que a frequência dela satisfaz uma razão, tá vendo? Ó? Entre duas notas, né?
Então, a gente vai fazer uma razão, geralmente, entre a nota e o primeiro grau, se a gente vai falando de quinta, de sexta, tá certo? E é por isso, ó. Então, por isso que a gente tem aquela ideia de intervalo, e eu acredito que isso aqui talvez seja algo mais novo para algum de vocês, então fiz questão de contribuir, né, para a formação de vocês. Então, a ideia de intervalo é porque, na verdade, entre uma nota e outra, existe 1 milhão de frequências. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês raciocinar e pesquisar. Por que, então, a gente só usa essa frequência, o 264 e o 297? E o 275 aqui não serve para nada? O 266 não serve para nada? Pensem sobre isso para a próxima aula e vocês trazem para mim uma resposta. Pode ser, meninas? Acho que é um negócio legal. Por que que no final das contas a gente fica aqui com as 7 notinhas? Dá um pouquinho mais, né? Porque você vai ter o Dó sustenido, Ré sustenido, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Você vai ter mais 5 notinhas aqui, né? Para a gente poder colocar. Então, cada uma aqui, ó, se a gente abrisse aqui mais um aqui, botar um Dó sustenido, vai ter uma frequência a ele associado. Mesmo assim, vocês vão perceber que entre o 264 e a frequência do Dó sustenido, existe mais 1 milhão de frequência. E aí a pergunta, cadê as outras? Por que a gente não coloca? Não é? Aí vocês, quero que vocês pensem, tá? E aí vocês voltam lá para a definição, né, da música ser arte combinar os sons. Por que essas outras coisas não aparecem? Beleza? Então, isso é um pouquinho de ciência para vocês refletirem para a próxima aula. Mas aqui ficou legal, né? Atiçar a curiosidade de vocês que... Então, para cada coisa existe uma relação de nota. Então, quando a gente fala, e eu vou só explorar aqui o primeiro conceito, que a gente fala de unissono, e aí a gente vai falar nas nossas aulinhas, vamos cantar unissono. Quer dizer que está todo mundo na mesma altura. Percebeu? Porque a oitava, olha lá, a oitava duplicou a frequência. Então, por isso que a ideia de altura, Dó, Ré, Mi, a gente atribui essa subida nas notas de altura, porque está relacionado à frequência. A frequência vai aumentando. Conforme a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Então, quando a gente fala que estamos cantando todo mundo unissono, quer dizer que está todo mundo na mesma altura, tá certo? Ou seja, se eu pegar a notinha e dividir, vai dar a relação de 1 para 1. Tá ok, pessoal? É isso? Até aqui tranquilo, todo mundo? Raquel, Dara? Tranquilo. Ótimo. Bacana. Então, agora a gente pode chegar finalmente no compasso, para a gente já, né, finalizar basicamente essa primeira parte, né? Então, ó, agora que a gente já introduziu o conceito de pauta, né, no nosso pentagrama aqui, então, ó, a gente vai definir a nossa ideia de compasso, tá certo? O que é o compasso? Vamos de novo, né? Eu falei na última aula, mas vamos introduzir a ideia aqui. O compasso, ele é um intervalo de tempo em que a gente executa um trecho da música. Tá certo, pessoal? Ele é uma ideia de intervalo de tempo que a gente executa um trechinho da música. Então, supondo aqui, depois eu vou pegar um exemplo aqui bem prático. Então, supondo, por exemplo, que minha música, eu cante ela em 1 minuto, então ela vem até aqui, aí eu vou lá recortar um pedacinho da música, aquele pedacinho da música que eu recortei, eu posso definir ele como compasso. A ideia é que cada compasso ele tem exatamente o mesmo tempo, para a gente tentar dividir a música em compassos iguais. Essa é a ideia. Matematicamente falando, a gente vai pegar e dividir. E como é que a gente faz isso musicalmente para ficar fácil? A gente introduz uma notação, aí a notação a gente é basicamente essas figurinhas, depois a gente foca nelas, mas elas têm um nomezinho. Essa aqui, essa bolinha aqui a gente vai chamar de semibreve. Essa aqui, esse tracinho, vocês vão decorando, tá? Devagarzinho. Mínima, a gente vai ficar voltando nela, né? Ó, essa pretinha aqui, com esse rabinho aqui, a gente vai chamar de semínima. Essa daqui, com esse rabinho aqui, ó, bonitinho, a gente vai chamar de colcheia. Essa com 2 rabinhos semicolcheia, com 3 rabinhos fusa e 4 rabinhos semifusa.
Beleza? Ok. A gente costuma numerar essas figuras, e por enquanto vocês mentalizem e tentem aprender elas, tentem mentalizá-las com essas numerações. Então, essa bolinha a gente costuma chamá-la de número 1, então é a figura número 1, essa figura número 2, essa figura a gente vai chamá-la de 4. Não se preocupe do porquê da gente não estar chamando ela de 3. Isso vai ficar claro no futuro. Se você já tem contato com isso, é mais fácil, né? Mas, enfim, para quem não está e estiver assistindo o vídeo no futuro aí, simplesmente mentalize dessa maneira. Então, essa figura é a 4, essa figura é a 8, essa é a 16 e assim por diante. Perceba, de princípio, que a numeração está tendo uma ordem de dobrar, percebe? Então, 1, 2, 4, 8, 8, 16, 32, 64. Isso porque, musicalmente, essa figura vai valer um tempo X na música e essa aqui vai valer metade dessa. Entenderam? Todo mundo aí? Essas duas primeiras? Pessoal? Entendi, sim. Beleza? Então, esse número 2 está representando uma fração. Já quero que vocês entendam isso. Você já tem contato com as figuras, todo mundo? Dara? Sim. Raquel? Você já conhece as figurinhas? Já tiveram algum contato? Já tive um contato, sim. Ah, tá. Então é mais tranquilo, né? Beleza. Então, ó, resumindo é isso, ó. A gente dá uma ideia de fração, só que a gente está pegando só o denominador para representar. Ou seja, essa figura vale metade dessa. Essa figura vale metade dessa. Se ela vale metade dessa, ela vale em fração quanto dessa aqui? Vamos lá, meninas. Vamos ver se vocês estão bons de matemática. Vamos lá, Raquel. Se essa aqui, ó, essa pretinha é metade da anterior, ela é quanto? Qual a fração que representa dessa primeira? Vamos lá, Raquel. Me ajuda aí. Dara? Desculpa, você perguntou de qual? Essa aqui, ó. Tá vendo meu mouse aqui? Sim. Essa aqui, em termos de fração, vale quanto dessa aqui, ó? 1/4? 1/4. Tá vendo lá o denominador? Olha lá, 1/4. Percebeu o porquê dos números? Porque a gente toma essa como referência, então esses números eles dão ideia de fração. Então vamos lá, Dara, aproveita aí, ó. Essa aqui, então, é metade da anterior, não é isso? A ideia. Então ela vale quanto da primeira? 1/8. Isso. Então a próxima, 1/16, 1/32, 1/64. Tranquilo, todo mundo? Bacana. Tranquilo. Não precisa preocupar com isso agora, não, tá? A gente vai treinar isso muito daqui para frente. Depois vocês vão ver que isso aqui é muito simples. A ideia é só que eu quero introduzir, porque quanto mais vocês vão vendo, isso vai internalizando, entendeu? Eu sou do princípio que, pega isso aqui e decora, não. É prática. Então, vai fazendo, isso vai absorvendo. Beleza. Hudson, você que falou que não manjava muito disso aí, tá de boa a ideia? Tá dando para acompanhar bem agora. Tá tranquilo, né? Então, ó, é só uma forma de representar, ou seja, a gente vai pegar uma música, então imagine que daqui, ó, imagine que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notas. Então, suponha que eu execute a minha música seja só essas 7 notas, tá certo? É só para vocês mentalizar a ideia do compasso. Então, suponha que seja 1 minuto de música tocando. O que está dizendo isso aqui para mim? Tá certo? O que está dizendo aqui para mim? Está dizendo simplesmente, eu vou melhorar, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem. Está dizendo simplesmente que a gente vai pegar essa música que é 1 minuto e eu vou dividir ela em vários pedacinhos em que eu vou tentar colocar coisas nesses pedacinhos, vou colocar conjuntinhos de notas. E como é que eu vou representar elas? Com esses desenhos aqui. Então, basicamente é isso. Aqui é uma representação, tá vendo? Ó, da divisão das figuras musicais, porque a gente vai pegar a música, vai dividir ela em tempos menores, porque ao invés de eu tentar, né, pensar nos 3 minutos da música, é muito tempo, é mais fácil eu pegar 5 segundos da música e estudar eles. Vocês entenderam?
mais 5 segundos, mais 5 segundos, mais 5 segundos. Essa é a ideia de compasso. É um intervalo de tempo pequenininho ali, que a gente vai executar um trechinho da música. Todo mundo entendeu a ideia do compasso? Entendido. Sim. Bacana, olha lá, hein? Vamos lá, que a gente vai apertar. Beleza. Então, já que vocês entenderam, olha lá, eu coloquei aqui a divisão, olha lá, ó. Eu tenho a semibreve, olha lá, ó. Então, quando a gente for tentar representar isso, a semibreve, já que essa daqui, vocês já entenderam que esse número representa que uma dessa vale duas dessa, viu? Porque do número? Então, uma dessa vale duas, olha cá, da mínima. Uma semibreve vale duas da mínima. Então, significa dizer que se eu pegar um compasso e eu preencher ele todo com uma semibreve, vamos definir nosso compasso aqui, por enquanto, preenchido por uma semibreve, num outro compasso que eu quiser não usar a semibreve, eu vou ter que usar pelo menos duas mínimas para poder preencher o compasso. Ou seja, vamos dar números, né? Que é mais fácil. Vamos supor que esse compasso aqui, vamos supor que esse espacinho aqui todo seja o meu compasso. Quando eu desenho na pauta, eu vou usar uma barrinha para separar o compasso, tá, gente? Então, aqui tá errado, tá? Aqui foi só para representar as figurinhas, mas mentalizem por enquanto que cada barrinha dessa é um compasso. Então, significa dizer que eu posso dizer que, vamos supor que eu executei aqui, vamos botar coisa para ficar fácil aqui, 10 segundos. Vamos supor que o meu compasso tem 10 segundos. Então, 10 segundos aqui, 10 segundos aqui, 10 segundos aqui, 10 segundos aqui, e assim por diante. Só para a gente enxergar. Então, essa figurinha, se eu definir que ela vale o meu compasso inteiro, significa dizer que eu ia ter que cantar ela por 10 segundos, vocês entenderam? Então, ó, vamos lá, vamos brincar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos chamar essa figurinha aqui de Lá, só para a gente brincar. Se eu chamar ela de Lá, então, quer dizer que se eu definir que esse compasso que termina nessa barrinha aqui tem 10 segundos, quer dizer que eu vou ficar falando Lá por 10 segundos sem parar. Lá. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim. Bacana. Aí acabou meu primeiro compasso. Fui pro segundo compasso. Aí, ó, tá errado aqui a escrita, né? Porque aqui ainda não é a pauta pra gente brincar, mas é só pra vocês entenderem. Aí, como eu tenho que fazer 10 segundos, mas se eu quiser usar, então, nesses 10 segundos, a figurinha mínima, vocês entenderam que eu tenho que então, usar duas mínimas, vocês perceberam? Então, eu teria que desenhar mais outra figurinha dessa aqui dentro para fechar o meu compasso. Então, eu ia ter que cantar assim, ó. Lá, lá. Então, cada figurinha eu teria que cantar 5 segundos. E assim, a mesma coisa para aqui, ó. Aqui eu teria que ter 4 figurinhas dessas para poder preencher o meu compasso, ó. 4 figurinhas dessas, esse que está falando aqui. Então, eu teria que cantar Lá, 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 lá. Cada uma com 2 segundos e meio. E assim por diante. Então, cada figurinha dessa, ela vai representar um pedacinho do tempo do compasso. Então, o compasso é como a gente tivesse pegado a música e dividido ela em tempos iguais. E cada tempo desse, cada intervalinho desse aí que eu vou executar da minha música, eu posso colocar lá várias notinhas lá dentro. Desde que cumpre o tempo do compasso. E essas figurinhas é o que a gente vai usar para preencher. Acho que vocês entenderam isso aí de maneira bem simples. Bora lá. Ótimo. Então, ó, as figuras, elas representam aí os valores das notas tendo uma duração determinada. Então, eu vou falar dó, ré, mi. Cada nota dessa vai ficar soando por algum tempo. Então, a gente usa essas figurinhas aí para representar. Então, vamos lá, tentar pegar uma ideiazinha aí, ó. Para determinar a duração das notas, criamos uma fração na frente da clave. Então, vamos definir o que é clave. Então, ó, a ideia da clave é simplesmente para dizer o seguinte: se eu falei para vocês que a pauta são as linhas, não é isso? Então, essas 5 linhas, mais as linhas suplementar, inferior e superior, que depois a gente pode brincar com isso. Se eu olhar para esse conjunto de linhas,
eu não tenho como saber que nota é só porque eu botei essa figurinha, porque lembra que essas figurinhas que eu coloquei, elas são figuras para representar tempo de duração da nota, não é isso? Então, a gente precisa também de um esquema para a gente dar nome aos bois, ou seja, cada linha dessa vai ter um nome. E quem que vai dar isso? A gente vai chamar de clave a figura que vai dar o nome para as linhas. Então, essa primeira clave aqui, ó, parece um Szinho bem bonito, e é um S, de certa maneira, é a clave de Sol, tá certo? É a clave de Sol. A gente costuma, então, escuta a palavra, é costuma, não é só aí. A gente costuma usar a clave de Sol na segunda linha, tá certo? Olha aí, ó, o tracinho rodando a segunda linha aqui, ó. Então, vocês têm que olhar onde é que ela está escrita. Então, quando a gente escreve ela na segunda linha, significa dizer que a gente está dando nome para os bois. Tá vendo? Ó, então, a segunda linha vai se chamar de Sol. Todo mundo entendeu isso? Entendeu, Hudson? Sim, sim. É bem fácil. Então, eu tenho 5 linhas, então a minha segunda linha nessa escrita aqui é Sol. E aí, por isso que eu falei para vocês, decorem a ordem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, a clave aqui, uma vez que definiu o que é Sol, é só contar. Se a segunda linha é Sol, a gente vai dar os nomes aos bois, aos espaços, seguindo a ordem. Então, depois do Sol é quem, pessoal? Vamos lá, me ajuda. Vamos lá, Dara e Raquel. Vocês vão falar agora. Vamos lá. Depois do Sol é quem? Lá. Lá. Então, nesse espaço aqui, ó, por causa dessa clave, eu vou chamar esse espaço aqui onde está essa nota aqui de Lá. Perceberam? Essa próxima linha vai ser que nota, então? Si. O próximo espaço. Aqui, onde está o vermelho. Dó. Bacana. E essa primeira linha vai ser que nota? Ré. Vai ser o Ré? Tem certeza? Não é o Dó. Tem certeza? Não. É o Ré. Tem certeza? Você está me confundindo, peraí. Conta. Conta aí. A segunda linha que nota, que a gente falou por causa da clave. A segunda linha que nota. Vamos te ajudar. Ela é o Sol. Então, conta. Olha lá, o espaço conta como nota. Eu falei para você. Eu quero saber a primeira linha. Conta na sequência. Antes do Sol vem quem? Naquela sequência que a gente começou. Pode contar Fá. o dedo aí. Fá. O Fá tá onde aí? Tá na linha ou tá no espaço? Tá no espaço. Boa. E antes do Fá vem quem? Mi. Ah, e o Mi então tá na linha. Então essa linha é quem? Mi. Mi. Bacana. E essa linha aqui, a quinta linha? Vamos lá, vamos ver se vocês pegaram a ideia. Quem tá falando é a Dara, eu acho, né? Ou é a Raquel? Essa aí é a Ré. Esse aqui é o Ré, tem certeza? Me convença disso. Fala para mim todas até chegar nela. Eu quero que você me convença. Não, ela é a Fá. Só um minuto, peraí. Agora você tem certeza. Vamos lá. É que vocês têm mesmo, pra você ver que é legal isso aqui. É fácil. Hudson, tá valendo para você, meu filho. Fala. É o Fá mesmo, né? É o Fá mesmo? Conta aí para mim que eu quero ver. Vamos lá. É o Fá. É o A Fá? primeira- Todo mundo bateu, então. Beleza. Vou fazer aleatório, viu? Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, vou deixar o mouse nele. Que nota é essa? Dó. Ah, eu quero ver as duas mulheres falando aí, meninas. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui. Essa linha aqui. Que nota é essa? Terceira linha. Si. Si. Boa. Pronto, vocês entenderam a ideia. Agora é praticar em casa, né? É brincar. Ficar tentando mentalizar. Vocês vão perceber que depois de algum tempo, o seu cérebro vai acostumado a não para as linhas, entenderam? Vocês entenderam? Depois de um tempo, o seu cérebro não vai querer ficar fazendo conta.
E que o nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele vai começar, nossa, que pessoal chato, fica toda hora aqui, não vou ficar fazendo conta mais, eu vou decorar. Aí daqui a pouco você vai saber direto que isso aqui é a Mi, essa aqui é a Sol, essa aqui é a Si, essa aqui é a Ré, essa aqui é a Fá. E você vai decorar os espaços. E conforme vai brincando, isso vai entrando na sua cabeça. Então, eu não quero preocupar com isso agora. Depois a gente vai passar exercício no futuro para todo mundo brincar com isso, tá? O que eu quero é que vocês entendam que é extremamente fácil, não tem por que assustar com partitura, com compasso, com metrônomo, mas só para que a gente entenda que existe uma língua em que a gente escreve a música para a gente depois conseguir executar. Quando a gente não lembrar mais da música, ou uma pessoa que não conhece a música conseguir executar. Beleza, então segue. A gente conseguiu definir tudo, né? Então vamos falar do contexto. Ó, a gente agora precisa definir a duração das notas. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que essas notas aqui, eu não falei a duração dela. Eu falei simplesmente quanto uma vale em relação à outra, não foi isso? Eu falei que essa aqui é o dobro dessa, essa é o dobro dessa, essa é o dobro dessa, assim por diante. Então, a gente construiu uma notação para a gente monitorar o tempo de duração da nota. Mas a gente precisa dizer no início aqui do compasso qual é a duração do compasso. Perceberam, gente, agora? Que são informaçõezinhas para a gente poder construir a nossa ideia de compasso. Porque eu não fechei. Eu só falei para vocês que é um intervalo de tempo. Mas a gente precisa medir. Tá vendo a física aí, a matemática? A gente precisa medir. Físico quer medir as coisas. A gente quer medir. Tá, quanto tempo vai ter o meu compasso? Essa que é a pergunta. Quanto tempo vai ter o meu compasso? Aí a gente vai representar isso, quanto tempo vai durar o meu compasso, e ainda vou ajustar, tá, gente? Não é o quanto tempo no sentido formal, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso daqui a pouco a gente ajusta. Mas a gente vai falar, pelo menos, no seguinte sentido. Quantas figurinhas dessa, tá certo? A gente vai pôr no meu compasso para preencher ele. Todo mundo entendeu? Até aqui? Sim. Eu deixei uma musiquinha para a gente poder estudar tudo isso que a gente aprendeu hoje. Então, ó, quantas figurinhas vai preencher o meu compasso? Aí a gente vai dar nome aos bois, ó. Vou botar aqui de uma vez, deixando eles aparecer, ó. Olha lá, ó. Esse cara aqui de cima, ó. Tá vendo essa fração, ó? Por que a gente tem que estudar? A ideia que eu falei para vocês entenderem de fração, olha lá, ó. Esse carinha aqui, a gente vai representar ele na frente da clave e na frente da clave para dizer o tempo de duração do meu compasso, ou seja, esse espaço aqui que termina com a barrinha, esse espaço aqui que termina com uma barrinha. Então, ó, o número de cima, o numerador, vai dizer a quantidade de tempo, depois a gente ajusta isso, com calma. E embaixo, o denominador é a unidade de tempo ou valor. Resumindo, é a figurinha que vai valer um tempo dentro do meu compasso. Resumindo, a história é o seguinte, para ficar fácil. Suponha que esse meu compasso, vamos pegar a ideia de novo, que é o que a gente fez. Eu quero que ele dure 10 segundos. O que isso aqui está dizendo, quando eu chamo de quantidade de tempos, quer dizer que eu vou pegar esses 10 segundos e vou dizer que dentro desses 10 segundos tem 4 tempos iguais. Vocês entenderam, gente? O que quer dizer esse número aqui em cima? Entendi. Entenderam? Então, não confundir o tempo do compasso, que é o tempo formal mesmo, 10 segundos, eu tenho um compasso de 1 minuto. Não importa, beleza. Agora, esse número não representa isso. Ele representa a quantidade de tempo, ele representa uma divisão, vamos pensar assim, do tempo que você estabeleceu para o seu compasso. Então, se o meu compasso aqui ele vai ter 1 minuto, não vou botar em segundo que é mais fácil, se ele vai ter aqui 60 segundos, então eu estou dizendo que dentro dele eu quero que eu tenha 4 tempos iguais. Então, isso é legal porque eu vou marcar para saber quando o meu compasso termina. Então, eu vou dizer, ó, eu tenho 4 tempos, é um compasso de 4 tempos. Vocês entenderam? 4 tempos iguais, então eu vou marcar 1, 2, 3, 4. E aí, isso agora vai ficar mais fácil. Ao invés de eu pensar, então, no meu compasso,
ser um compasso de 60 segundos, eu começo a pensar, já que os tempos vão ser iguais, vocês estão entendendo, gente? Vocês estão acompanhando, né? Vocês podem levantar aí, gente, falar, viu? Como eu vou pegar a ideia de colocar 4 tempos dentro do meu compasso, veja que é mais fácil do que eu ficar pensando em 60 segundos, ficar pensando em tempo formal. É mais fácil eu pensar o seguinte, olha lá, ó. Tá, eu vou pegar o meu compasso e eu quero 4 tempos iguais dentro dele. Eu vou marcar 4 tempos iguais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso é meu compasso. E essa quantidade de tempo é muito mais fácil. Por quê? Olha que vem a sacada agora. Por quê? Porque, na verdade, eu ganho a liberdade de, ao invés de eu limitar o meu compasso a um tempo fixo de 60 segundos, eu atribuo a essas marcações a velocidade. Então, o meu compasso pode ter 60 segundos, pode ter 15 segundos, pode ter 1 hora. Vai depender da velocidade que eu marco. Eu posso marcar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Como eu posso marcar? 1, 2, 3, 4. De novo. 1. Vocês entenderam? E aí, o que eu digo é o seguinte: qual é a duração de um tempo? É isso que a gente vai dizer. Qual que é a duração de um tempo? Então, independente da duração, que vai ter um tempo para mim na música, eu sei que aqui dentro vai ter 4 tempos. Então, o que vai mudar é simplesmente a velocidade que eu vou executar, que eu vou cantar aquilo ali ou que eu vou tocar aquilo ali. Vocês entenderam? Entendeu essa ideia do compasso? Sim, sim. Então, a gente vem cá e diz, olha, agora o meu compasso tem 4 tempos. E aí existem ferramentas para marcar esse tempo para a gente, que é o metrônomo, que eu já falei em outras aulas. A gente vai lá no metrônomo e bota ele para marcar para a gente. Aí ele vai ficar marcando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí você vai tentar executar a nota em cima do metrônomo ali. Porque você já sabe que cada batida do metrônomo é um tempo lá. Aí no metrônomo você consegue acelerar mais, ou deixar mais rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não importa. 1, 2, 3, 4 é o seu compasso. Quero saber se vocês entenderam. Antes de eu falar do de baixo. Sim. Raquel, Dara. Entendi. De verdade, assim, não tem dúvidas? De verdade? Por Esse aqui é enquanto, o Então tá, esse aqui é o gargalo para a gente depois desenvolver a parte teórica da leitura musical. Esse aqui é o gargalo, não tem segredo. Então, o tempo é isso. A gente vai dizer, olha, gente, então, beleza, acabou. Eu vou botar aqui na frente do meu compasso a marcação da quantidade de tempos, então eu quero que o meu compasso tenha 4 tempos. Mas eu posso querer que o meu compasso não tenha 4 marcações, tenha 3. Eu quero que o meu compasso tenha só 2, entenderam? Então, o numerador vai dizer quantas marcações eu quero por compasso. Nessa aqui, eu vou querer 4. Numa outra música, eu vou querer 3. Numa outra, eu vou querer 2. E cada uma dessas marcações e a velocidade que a gente atribui para cada tempo é o que a gente vai depois dar nomes bonitos como ritmo, samba, valsa, entendeu? Essa aqui vai ser a ideia. Então, ó, a gente vai ter aí, tá vendo? Ó, as nossas marcações de tempo. Eu posso dizer que o meu tempo é só um mesmo. 1. Eu posso ter 2, 3, 4. E esses aí são o que a gente chama de compassos simples, tá bom? Num futuro distante, a gente estuda outros tipos de compassos, tá? Que são combinações aí dessas coisas. Mas por hora, para a gente começar a aprender, isso aqui já é suficiente. Tá bom? Beleza. Então, ó, vamos tentar entender o que é a parte de baixo agora. Ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Eu falei que a parte de baixo representa, tá vendo? A unidade de tempo. Aqui eu vou falar quantas marcações eu tenho, mas numa linguagem bem simples, tá bom? O número de baixo vai representar a figurinha que vai valer uma marcação dessa. E por que eu botei aqui os números agora? Vê se faz sentido para vocês. É porque a gente não é besta, né? A gente vai tentar associar o número de baixo com essas figurinhas. Então, como eu já escrevi que cada uma dessas figurinhas tem uma relação
com as anteriores, tá vendo? Essa pretinha aqui vale 4. Então, o número de baixo, tá vendo? Vai valer essa figurinha, perceberam? Olha aqui, ó. Olha lá, ó. O 4, o número de marcações que eu vou fazer no meu compasso. E a figurinha de baixo vai representar quem vai valer cada uma dessas marcações que eu vou chamar de 1. Então, olha lá, o meu primeiro compasso lá para vocês brincar, ó. Aí eu sugiro que depois vocês brinquem com essa pautinha que eu botei aqui. Não precisa cantar as notas. Se vocês quiserem cantar falando as notas, melhor ainda, para vocês ir mentalizando quem são as notas. Mas bora lá, ó. Clave de sol, segunda linha. Então, aqui eu estou na nota sol. Aqui, essa pretinha está no espaço. Então, é nota... Qual que é a nota, Dara? Lá. Lá. E eu falei para vocês que isso aqui vai ter uma marcação de tempo. Vou até botar um cronômetro aqui para vocês verem, ó. Vamos lá, vou pegar o cronômetro. Vai ficar super legal. Vê se vocês me acompanham. Vou botar bem lento, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ligar o cronômetro aqui, gente. Eu vou botar o microfone perto do cronômetro. Olha lá, ó. No meu cronômetro aqui, eu estou usando aquele lá que eu falei para vocês do Cifra Club. Então, eu coloquei 60 batidas por segundo. Quer dizer que o meu cronômetro é uma batida por segundo. Vocês entenderam a ideia do que eu falei agora? Então, quando eu defini o meu compasso, olha lá a linhazinha, ó. Ele termina aqui, eu estou falando que ele vai ter 4 marcações. Então, no meu cronômetro, eu coloquei 60 batidas por segundo. Então, quer dizer que cada segundo ele bate uma vez. 1, 2, 3, 4. Escuta só para vocês verem, olha que legal. Estão ouvindo? Sim. Vocês conseguem perceber que tem uma marcação mais forte, que ele faz um som mais agudinho para marcar diferente? Sim. Ó, vai marcar de novo, ó. Perceberam? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que vai acontecer aqui na figurinha? Mesma coisa, a gente vai seguir no primeiro tempo. Olha lá, ó. Lá, 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 lá. Entenderam? Sim. Bacana. Aí a próxima figurinha, a gente lembra que essa figurinha é metade dessa, não é isso? A colcheia lá, metade dessa. Nesse caso aqui, ó, em um segundo eu vou ter que falar 2 vezes o lá, ó. Deixa ele voltar pro primeiro. Lá, 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 lá. Entenderam? Mesma coisa que vai seguindo, tá vendo a musiquinha? Mesma coisa aqui, ó. Você tem que falar 2 notas em 1 segundo, uma nota em 1 segundo, e essa aqui, como vale o dobro dessa, eu seguro ela por 2 segundos. É isso que está escrito aqui. E assim por diante. Então, depois a gente vai brincando com isso. O importante aqui é que vocês tenham entendido que o compasso, independente da velocidade, eu vou aumentar a velocidade para vocês verem que a gente vai continuar tendo o mesmo compasso 4x4. A única coisa que vai mudar é a velocidade com que eu estou marcando cada tempo. Então, ó, vou colocar aqui agora 80 batidas por segundo. Então, o que vai mudar é só a marcação, olha lá, ó. Perceberam que ficou mais rápido? Ó? Vou ter que falar mais rápido. Lá, 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 lá. Vou botar mais rápido. Tá aqui 120. Perceberam a velocidade que aumentou? Lá, Sim. lá, 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 lá. Pronto. Então, ó, quando a gente traz para a pauta e constrói essa ideia matemática de marcação, vocês percebem que é atemporal, então eu estou dizendo quanto tempo tem cada compasso, é tempo no sentido figurativo, ou seja, quer dizer que eu vou fazer 4 marcações. Agora, a velocidade, eu escolho.
Eu quero 4 marcação bem lenta. 1, 2, 3, 4. Eu quero bem rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Essa é a marcação, eu escolho. Então, a ideia de tempo, quando a gente fala 4 tempos, quer dizer que eu vou fazer 4 marcações. 3 tempos, quer dizer que eu vou fazer 3 marcações em outro compasso. E aí a gente consegue escrever a nossa música aqui dentro, construído por compassos, cada trechozinho da música. Hudson, ficou claro, Hudson, aí, você que estava na outra aula? Desse jeito? Ficou bom, deu para entender bem. Beleza. Então, ó, alguns exemplos aqui de outros compassos, olha lá, ó. 2 por 4, eu quero dizer que eu vou ter o quê? 2 marcações. E vê se faz sentido a matemática para vocês aí. Eu vou ver se eu acho aqui o compasso 2 por 4 aqui, ó. Vamos ver se eu... Peraí. Acredito aqui. Ah, tá. Achei aqui. Só um minutinho, tá? Acho que agora foi. Não, foi não. Como é que faz? Ah, será que é isso? Ah, agora foi, ó. Ó, pra vocês entenderem a diferença do outro. Vocês vão ouvir claramente que tinha 4 batidas. Olha isso aqui agora. Deixa eu botar pertinho do microfone, ó. Vou diminuir, botar mais lento para ficar mais fácil de vocês perceberem. Colocar aqui sempre em 60. 60 batidas por segundo. Só para vocês verem, ó. Vocês percebem que só tem 2? Sim. 2 batidas. Então, é isso que ele está fazendo. Está marcando 2 batidas. Então, a gente vai se guiar por 2 batidas e executar. E aí, de novo, olha lá, o número 4. O que ele representa? Vamos ver se vocês mentalizaram. O que o número 4 representa? A figurinha aí. Representa a figurinha, mas ela vale quanto? Quanto tempo? Essa figurinha nesse compasso. Hã? 1/4? Não, ela vale um tempo, não é isso? Começou a bugar, né? Comecei. Vamos lá, ó. Vou voltar aqui tudo. Ó, esse 1/4 é 1/4 dessa figura, não é isso? Não Sim. confundir. Agora, na escrita musical, o numerador vai valer o número de marcações, não é isso? Sim. E a figurinha de baixo é a figura que vale uma marcação no meu compasso. Pegou? Então, ó, vamos lá, de novo. No 4x4, eu vou ter 4 marcações, não é isso? Uma marcação, 2, 3, 4. Aí a figurinha número 4, que é essa, significa dizer que ela vale um tempo. Ou seja, uma marcação para ela. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou ter um compasso que é de 2 tempos. Um tempo é preenchido pela figurinha número 4. Tá claro? Entendi. Depois a gente vai voltando. Vamos tentar ver se a gente treina isso mais vezes, mas isso é legal. Então, quer dizer que aqui eu vou ter 2 tempos e essa figurinha aqui, ó, ela vai preencher esse um tempo. Então, matematicamente, 2 figurinhas dessa completa o compasso. Entendeu? Sim. Aí a cocheia vale 2 dessa. Né? 2 cocheias para preencher uma dessa. Então, para preencher esse mesmo compasso, eu precisaria de 4 cocheias. Tá certo? Então, essa é a ideia, matemática. Mesma coisa aqui, ó. Tem um compasso de 5 tempos. Então, eu preciso de 5 figurinhas dessas para preencher, porque ela vale um tempo nesse compasso. Entenderam? Sim. Beleza. Nesse daqui, compasso, eu tenho 3 marcações. Vou até botar ele aqui, que eu acho que esse aqui de 3 também tem aqui. Dá para eu colocar. Vamos colocar 3 aqui, ó. Colocar 3. Ok. Ele vai marcar. Olha lá, ó. Vou botar no microfone para vocês ouvirem. Vai, peraí. Fiz bobeira aqui. Estão ouvindo 3 batidinhas?
Ai, peraí. E tá dando um silêncio aqui. Deixa eu ver se eu... Agora que normal. Olha lá, três tempos. Ele tá dando 3 tempos. E aí, em cada um desses tempos, eu toco essa notinha aí, essa pretinha. Beleza? É isso que está representando aqui. Pronto, acho que vocês entenderam a ideia, né? Agora é ficar revendo, depois a gente passa uns exercícios também para vocês brincar em casa, porque aí vai ficando mais fácil. Tá? Então, ó, vamos pegar lá. Vamos tentar fazer esse exemplozinho. Deixa eu ver que hora é essa, porque eu quero mostrar na musiquinha que a gente está cantando, né? Esses dias, que era para responder a pergunta da pessoa. Então, ó, um exemplozinho aqui, ó. Vamos ver se vocês pegaram a ideia, para complicar a cabeça de vocês, ó. Que compasso é esse? Como é que falaria esse compasso aí? Vamos lá. Dara. Pode passar para outro aluno. Moça, vamos lá. Raquel, que compasso é esse? Raquel? Depende do local. Hudson, fala aí, que compasso é esse? Como assim? 3 batidas? Isso. Mas é o nome, a gente falou que a gente vai chamar esse compasso com essa fração. Como é que fala? 3 por No 2. caso, vai ser 3 meios? 3 por 2. Você Ah, vai tá. usar a palavra por. Então, aqui, ó. 2 por sim. 4. 5 por 4. 3 por 4. 3 por 2, tá certo? Então, quando alguém pergunta que compasso você está tocando, agora você já vai entender o que o cara quis dizer, entendeu? Você ouviu alguém Sim. falar, não, tá tocando um compasso 4 por 4. Aí você, entendi. Ele tá fazendo 4 marcação e usando a figurinha pretinha, vamos botar assim para vocês lembrar, né? Como a figurinha de um tempinho. Bacana. Eu tô tocando um compasso 2 por 4. É um tempinho com 2 batidinhas e em cada batida ele toca aquela notinha como referência de um tempo. Entendeu? Pronto. Então é isso, ó. Aí, ó, beleza. Esse aqui é o 3 por 2. Então quer dizer que eu tenho 3 batidas, não é isso? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E quem é a figurinha que vale um tempo nesse compasso? Vamos ver se vocês pegaram agora. Aqui é só para bugar mesmo vocês. Hudson, vamos lá. Qual figurinha vai valer um tempo? Que vai valer, que vai tocar junto com que vai tocar um tempinho igual a marcação. Tipo, 1, 2, 3, 1. Tipo assim, lá, lá, lá. Tem uma figurinha que vai ter que cantar essa duração de cada marcação. Quem é ela? É porque essa preenchida vale 2 vezes a. Porque você fala o nome cochê, semicochê, e eu não lembro de cor. Isso, Mas beleza. a preenchida vale 2 vezes a que não está preenchida, né? Isso, mas qual que é que segura um tempo completo da minha batida, dessas figuras aí? É, prova... provavelmente a pretinha, né? Que aí as outras 2 vão valer meio tempo, né? Para completar 3. Como assim? Vai valer metade se essa aqui é o dobro dessa? De duração? Não pode, tá errada essa conta. Então, ao contrário, então. Então a que não está preenchida vai valer uma batida, né? E as outras vão valer meia batida. Boa! Entendeu, Dara? Entendi, sim. Mas como é que a gente olha isso? De maneira mais simples, sem ter que fazer conta. Eu ensinei para vocês. Como é que a gente olha isso? Pela figura? Pela figura. Olha lá aqui, ó. Não foi assim que a gente ensinou? Vamos voltar, ó. Pra entrar na cabeça de vocês. Olha lá. O numerador vale o quê? O número de batidas do compasso. Acabou, não é isso? Quantidade de tempo. Lá são 3. E o denominador vale o quê? A figura que preenche um tempo. Qual que é a figura que está falando lá, ó? Qual que é a figura que está falando aqui? 3 por 2. Figura 2. Vamos voltar para o nosso slide lá, ó. Quem que é a figura 2? Mínima. A mínima, entenderam? Entenderam a sacada aqui, como é fácil? Então é mais fácil que parece, é mais fácil que roubar pirulito de menino, viu? Então, ó, 3 tempos, nesse compasso aqui, a figura 2 vale um tempo. Acabou. Agora eu acho que vocês vão começar a entender. Tá vendo? Porque fica sempre o mesmo exemplo, vocês acham que vai ser sempre isso. Não, ó. A figura que eu quero que preencha o tempo é a que eu quiser. Isso só vai me dar trabalho, isso só vai me dar um trabalho mental para eu fazer conta. É só isso.
Mas não tem dificuldade, porque a partir do momento que eu sei que essa aqui vale um tempo, eu sei que eu tenho que executar essa aqui na metade do tempo, que foi isso que a gente aprendeu, né? A relação entre elas. Percebeu? Então, ó, Sim. 3 por 2. Então, 3 figurinhas dessa daqui, ó, 3 mínimas, preenche meu compasso. Ou, como eu produzi aqui, ó, 2 mínimas e 2 semínimas. Aí preenche o compasso. Poderia ser quantas semínimas? Poderiam ser 6, ó. Poderia botar 2 semínimas, mais 2 semínimas, preenche o compasso. Entenderam? Sim. Bacana, então eu tô bem feliz, ó. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui que eu botei para vocês. Boa, vamos lá. E nesse compasso aqui, o numerador vale quanto? Vale, significa o quê? 2. 2 por 2. E aí o numerador é o número de marcações. E quem que é a figura que preenche um tempo aqui? Mínima. Mínima. Então percebeu aqui, ó, meu compasso acabou aqui a barrinha, ó. Quantas mínimas tem cá, ó? Vê que tá 2. certinho? 2. Então 2 mínimas para um compasso 2 por 2. Agora no próximo aqui, ó. Quantas semínimas eu coloquei aqui? 4. Tá coerente? Faz a conta aí. Sim, porque ela vale a metade da mínima. Bacana, vocês pegaram a ideia. Olha aqui, fui mais pra frente, ó. Que figurinha é essa daqui? Vocês lembram o nome dela? Ah, fusa? Cocheia. 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 Isso. A próxima, depois da semínima, é a cocheia. Ótimo. Não, mas gostei, você tá tentando lembrar os nomes, né? Mas isso é só pra gente ir treinando mesmo. Ótimo. Aí você fez isso, agora tem que caber quantas cocheias? Não olha pra figurinha, não. Tenta mentalizar, pelo que a gente aprendeu. Quantas cocheias você acha que tem que caber? Pela lógica. 8. 8, né? Porque essa aqui são 2 para preencher. Então, essas aqui vão dobrar, não é isso? Vão Sim. dobrar. Então, 4 e 4, 8. Tá certinho, perceberam? Sim. Foi legal, gente, essa aulinha de hoje? Deu para pegar a ideia? Foi legal, deu para pegar, sim. Bacana. Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Porque eu quero passar um da musiquinha aqui, tá? Antes de finalizar a aula. Pra gente fazer um exemplozinho que vai ficar bom para vocês verem com a musiquinha de verdade tocando. Bora lá. Aí, ó. Agora aqui eu botei uma aqui só para vocês verem, tá? Não vamos focar nele agora, não. Aí existem outros compassos mais complicados, mas a ideia é parecida, tá certo? É parecida. Ok. Eu botei aqui errado de propósito, é só para a gente entender, ó. 6 por 8, tá certo? Aí o que a gente tem no numerador? A marcação. 6. Aí você pode tentar achar que vão ser 6 tempos que você vai tocar, não é isso não. Mas pense como se fosse, tá certo? Sim. Pense como se fosse. É como se eu tivesse fazer 6 marcações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como se fosse. Eu estou reforçando, porque senão depois o pessoal na internet vai cair matando. O pessoal que já manja, entendeu? E não é, não. Tá? Que é um compasso que a gente vai depois aprender que é composto, mas enfim. Conte como se fosse. Se fosse 6, aqui eram 6 por 8. A figura 8 equivaleria a um tempo, não é isso que a gente aprendeu? Sim. Então, quem é a figura 8? Cocheia. Cocheia. Então, ó, significa dizer que eu preciso de 6 cocheias para complementar o meu compasso. Concorda comigo? Faz a conta aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo? Certo. Resumindo a bagunça, vocês conseguiram compreender a lógica que eu estou querendo passar? É a matemática do negócio. O número de figurinhas que eu preciso para preencher o compasso. É isso que eu estou tentando empurrar na cabeça de vocês. É isso aí, ó. Quando eu digo que o meu compasso é 6 por 8, quer dizer que eu preciso 6 figurinhas dessa para preencher meu compasso. Não importa a duração que elas vão ter. Entenderam? Sim. É isso. Então agora a gente conseguiu chegar onde eu queria, ó. Então aqui, ó, se é a minha figurinha 2, eu preciso de 2 mínimas para preencher meu compasso. Aqui eu preciso de 3 mínimas para preencher o meu compasso. Ou qualquer outras figuras que satisfaça a relação com ela. Aqui eu preciso de 4 semínimas para preencher. 4, desculpa. Eu preciso de 3 semínimas para preencher meu compasso. Aqui eu preciso de 5 semínimas para preencher meu compasso. E aqui eu preciso de 2, não é isso? Semínimas para preencher meu compasso. Pegaram a ideia, não é isso? Sim.
Pronto, estou feliz demais com isso. E aí se fala de ritmo. Então, os ritmos, eles vão, na verdade, acompanhar essa ideia dos compassos. Ou seja, a gente define um compasso e uma velocidade e a gente constrói um ritmo. Tá certo? Entenderam? Então, compasso mais velocidade que eu estou executando, a gente tem o ritmo. Deu para entender o conceito, gente? Uhum. Massa demais, que feliz. É isso, acabou. E aí a gente tem o samba. Por que eu estou falando isso? Porque o samba, por exemplo, a gente toca num compasso 2/4. É uma maneira tradicional de tocar. Vocês enxergaram aí a lógica? Só que aí você tem umas velocidades e a forma de executar, que depois a gente entra nisso, tá certo? O fato do compasso estar fechadinho, aí o que vai mudar? Como a gente vai tocar as batidas. Se a gente vai tocar nos tempos fortes ou nos tempos fracos. Depois a gente entra nisso. Mas, de maneira bem simplória, os ritmos estão associados ao compasso e à velocidade que a gente toca eles e como a gente toca eles, se é nos tempos fortes, nos tempos fracos, se a gente começa no meio disso. Então, a gente vai ritmando a música. E aí a gente vai conseguir achar diversos ritmos, como jazz, samba, frevo, e aí, tá certo? E aí por diante, a gente tem várias coisas. Beleza, pessoal? Então, a apresentação aqui a gente finaliza, e aí eu vou mostrar um exemplozinho que é o da música que a gente estava tocando, que vai ser legal. Olha lá, vê se parou de compartilhar aí para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela, não sei qual é a melhor opção. Aqui... Cara, eu não consigo compartilhar o áudio. Como é que eu vou fazer para vocês ouvirem minha musiquinha? Eu não consigo compartilhar o áudio. Então, eu vou tirar aqui o microfone. Vocês me escutam bem? Escuta. Tá, então eu vou botar, acho que talvez funcione assim, ó. É o seguinte, vou compartilhar minha tela inteira, então, para mostrar para a gente poder finalizar. Tela inteira. A aulinha de hoje foi uma aulinha diferente, tá? Geralmente a gente canta. Hoje foi para a gente resolver isso, né, Hudson? Sim, tá muito bom. Aí, ó, compartilhando a minha tela. Eu peguei uma musiquinha que a gente está treinando aqui, Dara, já que é o primeiro dia hoje. A gente está treinando essa musiquinha aí, Noite Feliz. E aí, ó, dá para a gente brincar. Olha lá, Hudson. Você tinha escolhido o compasso 3/4, não foi isso? Foi. Olha lá, eu selecionei no 3/4 e cacei as notinhas e escrevi aqui com esse programinha Music Score aqui, ó, Music Score. Eu escrevi uma partiturazinha. Por que eu gostei desse programa? Porque ele toca pra gente, a gente escuta. Vocês estão vendo, ó? Isso aqui é a música Noite Feliz toda. Tá vendo, Dara? Sim. E Raquel? Tá a música toda aqui. Eu vou tocar ela uma vez. E vocês vão perceber o que eu fiz aqui? Eu peguei a música e dividi ela em vários compassos iguais. Percebeu a ideia do compasso, como ela é muito rica pra gente, para escrever a música? Então, ó, eu tenho um compasso. Vou escrever aqui só para vocês verem. Cada barrinha dessa representa um compasso, não é isso que a gente aprendeu? Uhum. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, eu peguei uma musiquinha e dividi ela em 24 compassos. E aí, a velocidade que eu canto, percebe que não tem a ver com o tempo de duração da música. Eu comecei falando assim, que é para ficar fácil vocês entenderem, mas sim com a música. Porque o tempo de duração pode ser 1 minuto, como pode ser 10 horas, né? Eu posso cantar assim, ó. Noite feliz. Posso cantar bem lento. Posso cantar bem rápido. Então, não é isso. A ideia da gente botar o compasso é botar os trechos das músicas. Tá certo? Então, olha lá. Vou tentar tocar aqui, ver se dá para ouvir para vocês bem, ó. Tá bem baixinho, né? Vocês conseguem ouvir, gente? Pessoal? Tá bem baixinho. Mas vocês conseguem ouvir? Dá para ouvir. Pois é, ficou muito baixinho.
Eu não sei como é que faz para aumentar o áudio disso. Mas vocês conseguem ouvir, pelo menos, ou não? Deu para ouvir aqui um pouquinho. Depois eu vou tentar arrumar uma caixinha para fazer isso. Mas o resultado é o seguinte. O fato é que cada pedaço da música, eu vou pegar o primeiro trecho da música, ó. A gente dividiu aqui em 1, 2, 3, 4 compassos. Então ele vai tocar Noite Feliz, Noite Feliz, Noite Feliz. Marcando aqui de azul, só para vocês verem, tá vendo? Então ele pegou, ó, no primeiro compasso, ele faz. Ele faz noite. Primeiro compasso para, né, a música aqui está na primeira aqui, ó. Noite. Aí o feliz ele entrou no outro compasso e sustentou o feliz. Feliz. Então, a gente vai conseguindo marcar a duração da nossa fala, quanto tempo a gente segura mais ou menos uma determinada trecho da música. Então, com o compasso, uma vez que a gente consegue dividir a música em compasso e dar a duração para cada uma das notas, a gente consegue cada vez tentar ajustar a musiquinha. Uma pena que está muito baixinha aqui. Mas eu vou mandar para vocês essa musiquinha aqui, ó. Deixa eu mandar aqui para vocês no grupo. Vou mandar essa partitura para vocês brincar com o que a gente discutiu hoje. Beleza, Uds? Beleza. Deixa eu ver se vai. Caramba, velho. Beleza. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver se está fácil aqui. Vou mandar no grupo aqui, tá? Para vocês aí, ó. Pronto. Então, ó, para a gente fechando aqui, tá vendo? Ó? Cada uma dessas. Aqui a gente vai falar da altura que a gente viu, ó, tá vendo? A gente tem que aprender a ouvir a melodia. Então, o que, é que eu sugiro para vocês? Treinar de hoje. O compasso, que você já aprendeu que é o compasso 3/4, não é isso? Compasso 3/4. O 3 representa o número de tempo dentro desse compasso, então ele vai ter 3 tempos, então 3 marcações. Não preocupa com esses pontinhos, essas coisas depois a gente aprende. Mas o que é importante aqui que a gente aprendeu é que a figura 4 é a que representa um tempo. Então eu preciso de 3 figuras dessa para preencher meu tempo. Aí, ó, tem uma delas aqui, um tempo. A cocheia vale metade do tempo. Então, ó, essa aqui vale 1,5. Então já dá para vocês mais ou menos imaginar que essa figura mais esse pontinho vale 1,5. Que é o que acontece, o pontinho ele aumenta metade do valor da nota. Então, ó, esse tempo aqui, esse compasso tem 3 tempos. Olha aqui, esse aqui também tem 3 tempos. Por quê? Porque se essa figura aqui vale 1 tempo, a gente viu que a mínima vale, então, Raquel, Dara? A mínima vale Se a semínima vale 1 tempo, a mínima vale quanto? 2. 2. Para preencher aqui, tem que preencher o tempo, tem que ter 3. Tem que ter 3 tempos. Então, ó, um pontinho, e agora isso aqui vale 3 tempos, tá vendo? Ó? Olha aqui a próxima de novo, ó. 1 tempo e meio, mais meio 2, mais 1, 3. Aqui de novo, ó. Essa vale 2 com mais um pontinho. Aumentar 1 tempo, 3 tempos. Olha o próximo compasso. 2 tempos e 1 tempo. 3 tempos. 2 tempos, 1 tempo. 3 tempos, certinho, ó. 2 tempos, 1 tempo. E assim por diante. Então, qual que é o exercício para vocês fazerem em casa? É tentar cantar A Noite Feliz aqui em cima, ó, com as notinhas. Tentar cantar aqui, ó. Noite feliz, noite feliz.
Aí vai subindo, olha lá, o tempo vai se segurando, ó. Eu vou tentar gravar ela bonitinha para vocês, ver se consigo deixar ela mais alto, o áudio, porque aí eu mando para vocês no YouTube. Aí vocês conseguem ouvir ela certinho e tenta cantar junto com as notinhas. Aí vocês vão começar a pegar a melodia e pegar o tempo certinho da música. E para finalizar, olha lá o que eu falei do tempo por segundo, tá vendo? Ó, eu botei aqui 60 batidas por segundo. Quer dizer que a cada 1 minuto ele vai fazer 60 batidas. Ou seja, cada tempo, agora eu estou definindo, ó, cada tempo do meu compasso vale 1 segundo. Então, nesse caso, é isso. Deixa eu botar aqui para ele. Ainda passa um negócio, um barulho na hora e a gente não escuta nada. Beleza. Enfim, o fato é o seguinte, é que se eu aumentar aqui, ó, para 120, não sei se vai dar para escutar, mas aqui vai ficar super rápido a execução, ele vai terminar rapidinho. É só isso que vai mudar. Está muito baixo. Vocês conseguem ouvir bem baixinho ou não? Eu acho que se você compartilhasse a guia, acho que daria para ouvir mais. Hã? Eu queria só mostrar isso que a gente acabou. Se você compartilhar a tela inteira, né? Aí ele... Pois é, deixa eu ver se dá para... O problema, Hudson, é que quando eu coloco para compartilhar a guia, ele quer só a guia do Chrome. O programa por fora assim, ele não dá opção, não? Compartilhar uma janela. Ele tem aqui, mas não dá para compartilhar o som, tá vendo? Que bosta. Paciência. Vou ver se eu consigo gravar de um outro jeito e mando para vocês. Mas eu quero saber o seguinte. Deixa eu botar meu fone, então. Eu quero saber o seguinte, se... Apesar dos pesares aí, se deu para vocês entenderem a ideia. É isso que eu quero. Eu sim. Deu. Deu tranquilo? Tá todo mundo de boa? Aí eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Eu vou pular no YouTube. Aí eu disponibilizo para vocês ir revendo. E tem alguma dúvida, pessoal? Acredito que não. Então, acho que é isso. Acho que agora a gente volta lá para o dia 15 de janeiro. Então, Dai. E aí, isso aí fica como exercício para vocês reverem. Aí, tenta pegar essa música Noite Feliz. Tem esse programinha aí, ó. Music Score, que eu mostrei. Aí dá para você pegar e reescrever a partitura lá nele e ouvir. É uma coisa legal para vocês brincar. O que você acha, Dari? Vocês podem fazer isso. Seria legal para vocês ir acostumando com as figurinhas. Eu já mandei ela lá no grupo, né? Você está no grupo do WhatsApp? Tô sim. Então, beleza. Então, ó, pega lá, tenta reescrever ela no programinha. Ele é de graça, tá? Vocês baixam lá, faz a continha e escreve para vocês. E é só apertar o playzinho e ouvir. E aí depois você vai tentando cantar junto. Esse é o exercício. Aí você vai começar a cantar a música no tempinho certinho, entendeu? Eu não mostrei, mas... E tá muito baixinho, mas ele tem um cronômetrozinho lá. Aí você vai conseguir ouvir ele batendo. Tá. Acompanhando a musiquinha, se você clicar nele. Aí você vai entender a ideia do cronômetro marcando. Entendeu? Mas eu vou tentar fazer uma gravação isolada dela a partir desse programa aqui, que eu acho que vai ficar bom. Aí eu acho que resolve. Pronto, acho que é isso, Hudson. Então, acho que eu vou encerrar a gravação aqui da nossa aulinha e a gente volta, né, no próximo dia 15 de janeiro. A partir de 15 de janeiro a gente volta.